Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Bicast. Hoje estou aqui com o Gustavo e com o João, que é o nosso líder de operação aqui na Bieds. E viemos bater um papo aqui, né? Falando sobre a importância, né, do processo dentro da nossa operação, né? Não só da nossa operação, mas para todas as operações esse processo é muito bom, né? E o João que está com a gente aí, como ele mesmo diz, é o brabo do tráfego. E vamos falar um pouquinho, né? Que no começo, né, eu e o Gustavo batemos muita cabeça, criando processos, scriptando muita coisa, né? Para todo mundo que entra na empresa, né? A gente treina essas pessoas e ter tudo mais simplificado, né? Para essas pessoas conseguirem operar, conseguirem ter produtividade de uma maneira bem rápida, né? E o João é uma das melhores pessoas para poder falar, né? De quando ele entrou, quando ele recebeu esse processo, né, velho? O João, ele é, só para o pessoal, né, conhecer, ele hoje treina todas as pessoas novas que entram para operar junto com a gente, né, na equipe, né, e é responsável pela parte da análise, que é identificar pontos de melhora nas campanhas de clientes, né, fazer de fato as campanhas rodarem e com alta performance, né? E trazer sucesso, né, para a nossa operação. Exatamente. Mas então, vamos lá. eu te cortei, foi mal. Mas, não, e eu queria que o João falasse um pouquinho pra galera aí, pra todo mundo que tá assistindo, como que foi a experiência de chegar, né, na empresa, ver esses processos, né? E cada dia a gente aperfeiçoa ele mais, né? E o João ajuda muito a gente nisso, né? Principalmente treinando a galera, vendo onde tem gargalos, o que a gente tem dos nossos defeitos também, né? E dos nossos pontos positivos. Eu acho assim, só complementando, tem na verdade, a gente se divide muito entre o que é processo já está scriptado e as coisas que a gente inova, né? E que a gente decide de acordo com a demanda, né? Isso. Então, assim, o que você acha que... sei lá, o que você acha que né? Fala um pouco sobre essa divisão. Muito e tudo bacana isso sobre a demanda, que, por exemplo, quando a gente tem uma situação, um problema novo, inovador, Uhum. que o nosso foco é total na solução. A gente nunca vai ficar batendo cabeça, cara, você fez isso, não sei o quê. A gente vai pensar, qual é o ponto de erro no processo, qual é o gargalo que a gente pode mudar para acertar isso. E daqui para frente não acontecer de novo. Uhum. É muito importante, né? Que é uma cultura nossa de não apontar o dedo pra ninguém e falar assim, cara, você errou isso e por que você fez isso, né? Não ficar questionando e julgando aquele erro, né? A gente tem que entender por que aquele erro aconteceu, né? Onde está o erro no processo? Em que a gente pode melhorar, né? E isso é o que faz a gente crescer cada vez mais, né? Ainda mais com as pessoas que chegam novas, são pessoas muito diferentes, de idades diferentes, de vivências diferentes, né? E muitas vezes a maioria não vem do mercado digital, né? Pessoas que vêm do mercado, né, vamos dizer, comum, né? Que saiu da engenharia, que saiu de um direito, saiu da administração e começa a vir para operação de tráfego, né? Acho que assim, quando a gente fala de marketing, tráfego, né, muita gente, eu acho que à primeira vista pensa que é alguma coisa muito relacionada com criação, né, criatividade, que a própria publicidade tem muito essa pegada, né, mas na verdade não, né, tipo assim, o dia a dia no trabalho lá é muito analítico. É uma análise de métricas, né? É estatística, né, é analisar métricas, é fazer gráficos, né. Entender a ferramenta também, os recursos que a gente tem, né? Acho que é mais um perfil de pessoas analíticas, Isso. né? Do que, por exemplo, um processo criativo mesmo, né? Sim. Né? É uma questão de identificar onde é o problema e meter bala na solução, não é verdade? E também sobre o que você falou de processo scriptado, né? Uhum. É muito bacana isso, que todo o nosso processo está 100% na nuvem. Tudo na nuvem. Por exemplo, agora, meu computador estragou a tela. Não consigo mais mexer. Só que isso não vai afetar em nada o nosso processo. Exatamente. Porque eu entro em outro computador e acesso tudo pela nuvem. E já foi um problema que a gente teve, né? De ter problemas em um computador e ter arquivos lá, né? Coisas muito importantes e que a gente foi adaptando e falando, putz, vamos colocar tudo certinho dentro do Google Drive, né? Isso é uma coisa legal, tipo assim, que faz parte da cultura, né? Por exemplo, que a cultura é de preservar o conhecimento, né? E preservar e transmitir o conhecimento. Qual que é a forma, uma das melhores formas que tem de preservar o conhecimento é impedir que ele seja apagado. Como é que a gente faz isso? Blindar, né? Blindar isso, bota tudo na nuvem. Isso é uma coisa que
muita empresa, principalmente quando a gente analisa a fundo, né, a parte interna, por exemplo, o que mais tem é pessoa que não sabe as senhas, Isso acontece né, muito. que não, Frequente, isso é frequente. não tem os números, tem uma planilha que fez há 2 anos atrás, Que não dia que sabe onde ela aconteceu tá. tal coisa? Não sabe. Não sabe. Justamente porque muitas coisas fica. Às vezes você até faz, né? E levanta dados, mas fica local. E aí você vai lá, aperta o computador e já era, né? E outra coisa também dados dos clientes, tudo que eles mandam pra gente, nós temos tudo arquivado, né? Até as pessoas que saem, ficam aquele histórico todo, né? Pra gente poder falar, olha, fizemos isso, se tiver alguma dúvida lá na frente, né? Um cliente que saiu, ou às vezes tem muitas vezes que acontece do cliente voltar, né? Sim. E a gente tem todas as tarefas que foram feitas, que nós deixamos no nosso Asana, né? Sim. E fica lá todo o histórico, nós não deletamos nada, é tudo muito bem preservado, né? Pro cliente quando ele quiser aquilo de volta. Também não só para quando ele quiser, porque tudo que já foi feito é uma base de dados para estudo, para análise, e tudo a gente usa para fazer análise para os clientes atuais. E aí vai gerando e inovando, né? Tudo que a gente tem. E um ponto que é muito importante também é ter guardado todas as copies e os criativos, né? E tudo que foi feito em cada dia, então a gente consegue... Não vira um quebra-cabeça louco, né? Tá tudo muito bem alocado, né? Dentro... É verdade. Tipo, a gente tava falando sobre essa questão de treinar as pessoas e tal, né? Quando você já tem processos bem definidos e entram pessoas novas no time, né? Nosso time está crescendo a cada dia, fica mais fácil, óbvio, né? Da pessoa pegar o ritmo, né? Ela sabe as atividades que ela tem que fazer e como fazer, né? Então isso é uma das coisas que os nossos processos hoje eles ajudam a fazer. Mas o que você acha, tipo assim, sobre, por exemplo, treinar uma pessoa nova para fazer tráfego que nunca fez, né? Vamos entrar um pouco nesse assunto, porque tem muita gente que assiste, né, que está assistindo a gente, que está com esse desafio, né? Quer ser um gestor também? Ou que quer contratar alguém, quer contratar um gestor, ou enfim, quer treinar um gestor e tudo mais. O que você acha que é o maior... Pensando que, lógico, a gente já tem os processos bem definidos. O que você acha, tipo assim, dentro desse treinamento, o que é o maior desafio, assim, que você acha, ou que você também acha? Então a gente pode trocar uma ideia sobre isso agora. Que eu acho que vai agregar para as pessoas, né? Tipo, o que você acha que é um grande desafio aí sobre a pessoa nova que entra? Cara, é um desafio porque parece que é muito abstrato. Mas quando vai pegando na prática, acaba que não tem desafio. Porque com o Shadow, né, a gente mostra como que é a realidade na prática. E aí, Shadow, fala um pouco. Sobre o Shadow é o nosso método de treinamento, que é o seguinte, sombra, né, em português. A pessoa que vai entrar, ela vai entrar em qual função? Ela vai entrar na função de analista. Então quem vai treinar essa pessoa vai ser um analista, fazendo o que ele já faz e mostrando para essa pessoa. Então acaba que essa pessoa deixa de ser abstrato porque ela vê exatamente o que acontece e passa a fazer depois. Vê os passo a passo, né? E depois de ela assistir como faz, com o outro analista, ela vai fazer e o analista que a treinou vai ver como ela está fazendo. Que é o Reverse Shadow, né? Isso. Até ficar redondo. E a gente vê que assim, é muito legal ver as pessoas crescendo muito rápido, né? Uma pessoa que começa fazendo 5, 6 tarefas no dia, né? No aprendizado, passa alguns poucos meses e já está fazendo 15, 16, 17, batendo 20 tarefas, né, no dia. Então, assim, como isso... E é muito legal também que a nossa equipe ela é colaborativa, né? Então, a pessoa já pegou que alguém está com alguma dificuldade, já corre e fala assim, você está precisando de alguma coisa? Quer uma ajuda? Você quer que eu suba essa campanha aqui, que é uma coisa que você ainda não fez, para você entender, para você se sentir mais confortável, tirar as dúvidas? Outro ponto também ninguém lá tem vergonha de perguntar. É uma comunicação aberta, né? Exatamente, que a gente sempre fala. As pessoas falam, eu tô com vergonha de perguntar, vai parecer que é uma pergunta muito burra. Mas, putz, você tá começando agora, né? Normal. Você entrou agora, não tem que ter vergonha. Negócio totalmente novo. Eu já tive essa dúvida, você já teve essa dúvida, você também já teve essa dúvida. E isso faz a parte do aprendizado e do crescimento, né? Sim. Então a gente tem que sempre ter... Tráfego é um negócio muito novo, né? Então, assim, e poucas pessoas conseguem, tipo, tem conhecimento suficiente, tem conhecimento sobre isso, na verdade. Então, é algo que realmente gera dúvida pra caramba, né? Então, quem já fez isso
né, independente de profissionalmente ou não, mas que está na sua empresa lá fazendo suas campanhas, vê que tipo, não é nada fácil, tem muita coisa nova. A gente já tem as nossas táticas bem definidas, né? Então, por exemplo, um cliente, uma empresa nova que entra, a gente já sabe quais campanhas que vai subir, tudo tal, que é o básico, né? São as campanhas que a gente sabe que são as para iniciar, são as necessárias e que convertem. Sim. Mas toda semana, né, às vezes muito mais de uma vez por semana, tem coisa nova, né? Sim. Por exemplo, essa questão agora que tá rolando sobre sobre o iOS, né? Que tá tendo restrição de anúncios, né? Então, as pessoas, nem todo mundo vai, né? Dependendo do que você marcar, você vai tipo, ser rastreado o seu comportamento nas redes sociais, no Google, enfim, né? Então é um desafio, né? Então é uma coisa nova que tá rolando aí. Né, tipos de campanhas novas, Sim. né? O gerenciador, talvez o painel que muda, toda Tá em semana é uma constante coisa atualização, nova. né? Justamente por ser algo novo, Uhum. ainda não tem definido como é. Então, a cada dia surgem novas ferramentas, novo padrão de gerenciador. E os novos recursos também. Então, né? se você novos tem a recursos. base... E né? é bom que a gente, tipo assim, nesse momento, eu como team leader estou focado em aprender coisas novas. Então, lança uma Replicar ferramenta isso, nova né? no Facebook, eu logo estudo e já passo para toda a equipe, pelo grupo. E replica isso de uma maneira em massa, né? Porque como tá todo mundo... tem sempre pessoas novas entrando, pessoas que já estão bem definidas e pessoas que já estão avançadas, né? Então, replicando isso nas pessoas é muito fácil, porque por mais que a pessoa é nova, ela replicar isso sozinha é muito difícil. Uhum. Mas sempre tem alguma pessoa do lado dela. E é uma parte legal também, que nós não colocamos todo mundo que está em aprendizado em um canto e as pessoas que sabem mais no outro. Nós colocamos as pessoas em pontos misturadas, né? Uhum. Porque sempre tem alguém um ajudando o outro, né? E fica, assim, todo mundo ganha com isso, né? Nós ganhamos em produtividade, diminui os erros, né? E ninguém tem a vergonha de perguntar e tá olhando o colega ali do lado fazendo tudo. E voltando também sobre o nosso processo, né, treinamento, desde que eu entrei, eu sempre tive muito espaço para sugerir coisas novas. Apesar de ser uma pessoa nova na empresa, eu sempre tive espaço para poder sugerir novas mudanças. Isso é muito legal também, que isso cria um ambiente muito agradável. Uhum. Nós viemos falando disso, né, em outros episódios, né? Que é muito importante a gente ter essa abertura com todo mundo da equipe, porque a gente sabe sempre os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos, né? Então, voltando um pouco agora, a gente estava falando muito de coisa interna, né? Vamos falar agora de mais voltado para o cliente, né? Das campanhas e tudo, e como que funciona na prática, beleza? Vamos lá. Vamos pensar, por exemplo, porque eu tô perguntando isso porque quando a gente começa a fazer campanhas novas, sempre rola essa dúvida. E os clientes sempre perguntam, né? Os donos das empresas e tudo mais. Qual é a... como que a gente define, né, quais vão ser as primeiras campanhas que aquela empresa que nunca rodou nada, né, e está precisando vender, né, precisa fazer? Quais campanhas vocês acham que são as fundamentais? Nós estabelecemos primeiramente o funil, né? A gente sempre faz um funilzinho completo, né? Sempre respeitando o orçamento do cliente. Uhum. E o João, assim, ele, mais do que ninguém dentro da nossa empresa, tem isso muito claro, né? Ele, muitas vezes, por mais que ele está dentro da operação, ele já consegue ter uma visão muito estratégica, né? Pois é, mas quais campanhas vocês acham que são legais assim, de começar? Tipo, primeiramente, quando entra um cliente novo, às vezes que nunca fez tráfego, ele já contém um público quente no perfil dele. Uhum. Então, às vezes existe uma demanda reprimida ali, Uhum. que é muito fácil de ser alcançada. Uhum. Por exemplo, uma conta que entrou de etiquetagem, quando ela entrou foi um sucesso, logo de início, porque existia uma demanda reprimida que não era suprida. E com o tráfego, a gente supriu ela e logo no início das campanhas obteve um resultado grande. Isso é legal, porque assim... Que a gente alcança o público quente deles. Quando você já tem um Instagram, né, uma rede social ou um site, né, que está ativo, tem gente que está interagindo com aquilo ali. Sim. Né? E essas pessoas que estão interagindo com aquilo ali, elas já são possíveis clientes. Né? Só E a que gente não tem consegue oferta acessar. de venda para elas. E Muitas com o vezes, tráfego vai chegar essa oferta. Exatamente. Ela faz aquela interação, só que não necessariamente ela está sendo exposta a uma oferta. E na hora que, né, teoricamente, seria a hora que ela precisa fazer a compra, ou que ela está mais propensa a comprar. Né? E aí vira um público que está ali prontinho para poder ser usado. É uma das prioridades, né, quando e, assim, você começa. E trazendo também, agora, mudando um pouco, invertendo o jogo, trazendo para pessoas que já têm
perfis muito grandes, né? Lojas que têm perfis grandes, que fazem muito conteúdo e tem 100 mil, 150 mil, 200 mil seguidores e ainda não fizeram tráfego, todo mundo sabe que o alcance do Instagram não vai pegar todo mundo, né? Às vezes pega 7, 8 mil, 10, 12, quando é muito bom, 15, 18 mil pessoas, só que o Instagram tem 200 mil. Sim. Como é que você consegue fazer isso rodar? Faz uma campanha de tráfego para esse público, né? Vamos tentar maximizar as pessoas que estão ali dentro. Porque se já está seguindo, já gosta de alguma forma, né? Já teve contato com a marca. É uma forma de você né? transformar o alcance, que muitas vezes é 2% ou menos, em 100%. Né? Claro que nunca vai ser 100%, né? Mas uma forma é muito maior do que o alcance orgânico. É uma forma de você realmente alcançar, né? As pessoas que estão ali e querem ver aquele conteúdo, né? E além disso, a oferta, né? Porque você tá lá no seu Instagram, publica conteúdo, mas que horas você vai vender? Como você vai vender? E o nosso processo de vendas, principalmente a copy, é um negócio que faz muita diferença. A copy levando o cliente para o site, não só para o site, mas para executar uma ação de compra ou até mesmo virar um lead. Sim. E aí tem uma coisa também interessante que é sobre essa diferença entre que a gente está falando aqui de você usar o público quente que tem nas redes sociais para poder impactar essas pessoas, né? E formar novo público quente com as campanhas de público frio. Exatamente, mas aí o que acontece? Isso a gente está falando de Instagram, né? Mas também tem o Google. Sim. E tem uma diferença muito grande nas entre você fazer uma campanha para o Google e fazer uma campanha para a rede social, né? Sim. Sim, e tem muitas pessoas que têm muitas empresas que são de demandas momentâneas, né? Como, por exemplo, algumas clínicas, que as pessoas têm uma dor que tem que ser sanada mais ou menos naquele momento. E o Google é muito forte, né? Para essas demandas instantâneas. Exatamente. Né? Por exemplo, que a pessoa busca, né? Tipo, vamos supor, eu quero... Eu tô sentindo uma dor no meu braço. Aí eu vou procurar ortopedista. Eu vou procurar um ortopedista. Você não vai abrir o Facebook e começar a rolar seu feed. Você vai direto procurar para agendar. Então você tem que ser o primeiro que vai aparecer na busca. E aí o Face e o Insta, eles entram como grandes aliados. Por quê? Com o pixel dentro do site, né, marcando tudo que a pessoa está fazendo dentro do site, nós reimpactamos ela dentro das redes sociais. A pessoa que procurou, né? Sim, a pessoa encontrou seu anúncio no Google, entrou no seu site. Mas eu não vou fechar agora. Só que aí entram as campanhas do Facebook, reimpactando elas pelo Facebook e Instagram. Aumentando a autoridade, né? Exatamente. Sim, aumenta a autoridade e aí talvez ela vá fechar. Agora também tem aquelas outras, aqueles outros tipos de empresas que vendem produtos ou serviços que não tem nada a ver com busca momentânea, né? Por exemplo, vamos supor uma marca de calçado, por exemplo. Sim. Né? Marca de calçado. Tipo, lógico, né? Você vai ter os momentos que você vai procurar sapato para comprar. Mas normalmente você não procura, tipo, comprar sapato. Né? Comprar Agora, tênis, quando você vê uma oferta no Instagram, você entra e compra. É mais uma questão de oportunidade, né? Sim. Se você tá navegando na rede social, no Instagram e tudo, e vê lá uma boa oportunidade, uma coisa que chama atenção, né? Você interage com aquilo e aí, né? E aí entra e pode comprar ou não, mas né, totalmente, eu acho que esse é realmente o ponto diferencial em você fazer campanhas para o Google, na rede de pesquisa, e fazer campanha no Instagram e no Face, né? E voltando a falar de processo, né? Trazendo quando as empresas entram, com o processo que a gente tem, com a expertise toda que a gente tem, nós já sabemos muito bem aonde vai ser alocado cada recurso, né? Aonde nós vamos começar. Chegou para dentro da empresa uma clínica, vamos começar a fazer o Google e gera um pouco de conteúdo aí para as redes sociais, vamos reimpactar essa galera, vamos aumentar a autoridade de vocês, né? Porque muitas vezes essas empresas do offline não têm uma presença tão forte, né? Principalmente quando é uma clínica, por exemplo, que não tem um rosto, né? Agora, quando é um médico, muitas vezes nós temos muitos clientes médicos que têm 40, 50, 60 mil seguidores, né? Então eles já têm um certo público ali que admiram eles, só que eles não estão esperando uma oportunidade de arrumar uma dor no cotovelo que ele ainda não tem, né? Só que isso dá autoridade, que aí quando a pessoa vai pesquisar um médico, ela vê lá, nossa, esse médico aqui já tem tantos mil seguidores, então ele deve ser um médico de qualidade. E aí bom, né? ele ganha uma mais relevância, né? Não, uma prioridade no médico que a pessoa vai escolher. Sim, exatamente. E assim, a pessoa sente confiança, né? Sim. Naquilo. Porque se tem muitas pessoas que seguem ele, pessoas que interagem, ele gera um conteúdo, ele mostra que ele é um ótimo médico, a autoridade ele sabe em si. o que ele está fazendo, né? A pessoa acaba se sentindo confortável, né? Pois é, mas tem uma questão também que é o seguinte, nem toda empresa está preparada para produzir conteúdo, né?
Isso é A verdade, gente isso é falou verdade. disso em outro. Teve um podcast que a gente fala bastante, né? Disso, que é o podcast que a gente fez com o Fábio Manente. Que, né, enfim, quem não viu é legal ver. Vai ter um card aqui, ó. Que o que acontece? É legal fazer, tem que fazer, mas nem todo mundo está preparado para fazer agora. Sim. Né? E aí isso não pode Tem virar uma tem objeção. demanda, né, pra Isso não fazer. pode virar uma objeção para poder procurar seus clientes, né? Você não Sim. pode falar, não, eu vou primeiro, Não, é uma coisa que tem que ser feita de forma em paralelo. Sim. Né? Mas então, por exemplo, quando você tem um negócio em que os seus clientes, eles têm uma dor instantânea, vamos dizer assim, que ele vai procurar a solução, e a gente pode fazer campanhas no Google para poder achar essas pessoas, né? Você tem um tipo de campanha que você não necessariamente precisa fazer conteúdo para poder trazer cliente. Sim. A pessoa vai entrar no Google, fazer a Vai busca, pesquisar, vai vai ver o direto pro seu resultado, site. clica, entra no site. E aí entra na importância de ter um site muito bonito, não só É, muito bonito, sim, com muito lógico, conteúdo, exatamente. passando uma autoridade com o que Chamada a gente pra já conversou ação, anteriormente. é. O balãozinho do WhatsApp ali mostrando que tem alguém para responder Chamada aquelas para dúvidas. ação, endereço, se for um endereço físico, um lugar físico, E né? voltando de novo que a gente já falou, várias vezes a gente fala, encurtar caminhos. A pessoa ter vários botõezinhos de agende sua consulta, ou compre agora, agende seu horário, faça uma cotação, sabe? De ter muitas chamadas para ações E tipo claras. assim, o que acontece? As empresas que têm esse tipo de serviço ou produto, que é procurável no Google, vamos dizer assim, tem um site da hora, né? Que tem uma boa, favorece conversão, favorece contato, favorece a venda, e não faz campanha no Google, perde demais, porque, cara, a galera procura mesmo quando você tem, no caso de clínicas, então, que a gente tava falando, a pessoa, tipo, se você tá precisando fazer um procedimento médico e você pede uma indicação, eu te indico um médico, ainda assim você procura no Google, Sim. saca? As pessoas E procuram. além disso, às vezes um médico vai fazer uma campanha de papel, né? Como é que chama? Panfleto. Panfleto. Panfleto Já é ficou tipo... tão de Vou começar quadro, de né? novo aqui, ó. Panfleto é tipo anúncio no Instagram, só que físico, entendeu? Sim, só que qual a diferença? A pessoa vai fazer a clínica vai fazer uma campanha de panfleto, gasta muito dinheiro, e aí você pergunta pra ela, quantas pessoas vieram desse panfleto pra sua clínica? Ela não vai saber te dizer. Agora você chega lá no Facebook Ads, você investe no Google também, né? Investe R$2.000, e aí você vê lá, com esses R$2.000 vieram 5 mil ligações. Sim. Você sabe exatamente quantas pessoas foram chamadas no vieram. WhatsApp. E Consegue além mapear disso, muito bem, né? por exemplo, teve um anúncio aqui que teve mais resultado do que esse, então vamos escalar esse. A metrificação tanto para o cliente quanto para a gente na otimização. Uhum. E assim, voltando a falar um pouco de processo também, que é muito importante tanto para o tráfego quanto para a autoridade dessas pessoas que estão fazendo esse tipo de atividade, é ter um processo muito bem definido tem uma loja de roupa, por exemplo, tem ter postagens constantes, né? Às vezes pega ali um domingo, né, que é um dia mais tranquilo, programa, se organize, o que eu vou colocar, o que eu vou postar, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, e vai fazendo isso com frequência, né? E aí vai trazendo mais conteúdo. E aí esse conteúdo vira campanha de tráfego também, né? Uhum. E aí a gente vai alimentando tudo junto, só que com o tempo vai ficando natural, né? A gente tá ali na guerra da atenção, né? De ser visto, de ter o menor custo por impressão, para ter o menor custo de compra. Então, Quanto cada mais- arma que a gente tem, ela faz muita diferença. Sim. Né? Verdade. Bom, agora entrando um pouquinho na questão do Google, voltando um pouquinho na questão do Google, né? Hoje em dia a gente tem usado muito o Google Analytics como ferramenta para otimizar, né? Sim. Então é uma coisa, inclusive, que você está tocando, né, e investindo muito tempo nisso, né? De Sim. usar as conversões, né? Públicos que a gente só consegue fazer por lá, né? Tipo, você tem visto... que tem... Você tem visto, assim, que realmente tem feito diferença? Qual que é o nível de diferença que faz quando a gente investe um tempo configurando as conversões e tudo mais, sabe? Porque é trabalhoso, né? E Sim. muita gente nem entende, né, o que é. Isso. É. Quando você Mas assim, configura... faz diferença mesmo, assim? Sim, quando você configura o acompanhamento de conversões, você ajuda no aprendizado da máquina.
Porque ela entende que esse tipo de pessoa converte, esse tipo de pessoa não. Então, por que ela vai entregar para aquela pessoa que não converte? Ele aprende que esse tipo de pessoa converte, então os anúncios são direcionados para o público que converte de fato. Então isso muda tudo, a diferença é muito grande. Com o pixel do Facebook, tanto com as tags do Google. E a gente vê, tipo assim, na prática, né? Porque o ROI, quando as conversões elas são mapeadas, ou seja, cada passo que o seu cliente dá dentro do seu site, quando ele é mapeado e a gente conta isso para o Google, conta isso para o Facebook, o resultado é violento, né? E a possibilidade de você pegar uma conversão, formar um público e formar um público semelhante diz que, por exemplo, você pega lá, eu tive 150 contatos no nosso site, eu pego essas 150 pessoas e transformo em um público de 1,5 milhão de pessoas semelhantes para atingir. Que é um público muito bom, que converte muito, inclusive. E principalmente usar muito Analytics é fundamental porque o Google é a ferramenta mais inteligente que a gente tem. Né? O Google está em todos os sites, ele está na rede de pesquisa, ele está no YouTube, ele sabe aonde você está pelo Maps. Ele tem muito mais informação do que o Instagram. Do que o Instagram e o Face. Ele sabe os aplicativos que você usa, quanto tempo você usa, quanto tempo você está no seu celular, aonde você vai com frequência, ele vai te recomendando. Tem, por exemplo, o Google Rewards lá, que você... Dá informação, tipo... Você ganha dinheiro para poder participar de pesquisas. E todas as pesquisas são, você esteve na farmácia X hoje, avalie sua experiência. Sim. Sabe? Então ele sabe onde você estava pontualmente, né? Sim. Então ele mapeia o seu perfil de uma forma completa. E com esse mapeamento, então, por exemplo, é possível você fazer várias campanhas. A campanha lá de público feito de pesquisa, você vai fazer a pesquisa com base nas palavras-chave. A pessoa vai pesquisar clínica odontológica e vai ver seu anúncio. Só que aí você vai fazer um remarketing no YouTube, você não precisa selecionar a quem você vai impactar. Ele vai pegar com base na sua base de dados de pesquisa e vai impactar pessoas semelhantes automaticamente. Porque é uma ferramenta com muita inteligência acumulada. E esse que é o ponto. Porque assim, as pessoas, elas já dão os dados delas pro Google. De forma voluntária, né? De forma voluntária ou involuntária também, né? Mas enfim, elas já têm os dados do comportamento delas que estão lá na plataforma. A maioria das pessoas não sabem que o Google tem alguns bons gigas de informação de cada pessoa. Mas isso não é negativo. Porque, por exemplo, a pessoa, às vezes você é um cliente que quer comprar um celular top de linha. Às vezes você é um cliente que quer comprar um celular de baixo custo, um custo-benefício bom. Sim. O Google, ele vai captar informações para ver, tipo assim, essa pessoa, ela quer um celular de alto padrão. Então, por que eu vou mandar um anúncio para ela de um celular de entrada? Sim, pois é. Mas é que tá uma coisa interessante. As pessoas, elas hoje já já têm os dados delas na plataforma, né? Os consumidores. Agora, as empresas, não necessariamente. E aí que tá o pulo do gato. Porque assim, por que a pessoa já tem os dados dela, já dá os dados dela pro Google, né? Porque ela tá usando o celular. Sim. Então ela não tem que pensar, ela simplesmente vai, né? Isso acontece. Agora a empresa não. Para a empresa dar os dados dela pro Google e mostrar pro Google, pro Facebook, pro Instagram, quem é o cliente dela, quem são as pessoas, qual é o comportamento que eu quero, ela precisa fazer um esforço, né? Configurar isso, fazer isso de forma racional, né? consciente, né? Ela tem que fazer isso de forma consciente. E a maioria das empresas não fazem. Então, as empresas que fazem, quando você pega, conta para o Google, conta para o Facebook, quem é o meu cliente? O que eu quero que ele faça? Esse aqui é o comportamento ideal. O Google já tem os dados dos consumidores. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um match. Sim. Ele consegue ver até faixas de renda, né? Pessoas que têm filhos, ele consegue ver isso tudo que você até faz. Indiretamente, tipo assim, por exemplo, ele pode não saber que você tem um filho, mas você tem comportamentos de pessoas que têm filho. Você é uma pessoa que entra em sites pra roupas de criança. Então ele meio que infere, entendeu? É indireto. Agora, o meu algoritmo do Google é completamente louco, né? Porque eu recebo anúncio desde de moda feminina até justamente venda de você faz tráfego, mas né? exatamente, a gente mexe com muitas coisas diferentes. Entra no site, é verdade, com certeza o nosso perfil lá dentro dos algoritmos é zoado pra caramba. Sim. Eles devem olhar e falar assim, o que essa pessoa é? Não tô entendendo nada. Não faz sentido. Que pessoa que é essa? Mas voltando ao Analytics também, outra função importante no tráfego, no gestor de tráfego, é que às vezes o gargalo não tá no tráfego em si, tá no site. Como é que você vai ver isso? Lá no Analytics. Por exemplo, a gente manda a pessoa pro site por um custo por clique muito baixo. Sim. Ela adiciona o carrinho e não compra.
Aham. Onde tá o gargalo? Tá no tráfego? Não tá. Porque ela viu o preço, viu tudo, adicionou o carrinho, mas ela decidiu não comprar. Uhum. E aí você entra no Analytics e vê exatamente isso. Onde que X onde pessoas que ela, adicionaram você um perdeu carrinho, ela? mas X pessoas compraram. Uhum. Por quê? É um erro no checkout. Aham. Então isso é um problema no site, não é no tráfego. Por isso é importante o Analytics Isso também é um- a capacidade analítica do gestor de tráfego. isso é uma coisa que a gente chegou a conversar, né, sobre essa questão tipo de analisar as métricas, mas aqui é legal porque a gente tava falando antes de uma perspectiva do cliente, né? Agora a gente tá falando de uma perspectiva interna, né? de quem está gerenciando, tanto que realmente faz diferença, né? Sim. É foda isso. E assim, esse é uma visão assim, muito. Ainda tem muita coisa que a gente pode falar desse universo nosso interno aqui, né? Tanto com o cliente quanto de dentro da empresa, né? Uhum. Que Só renderia também aí. Dá pra gente ficar falando horas disso Horas aqui. e horas de falando disso, que a gente conversa muito, né? Nós convivemos muito, né? Então a gente sempre tá batendo esse papo, e é um papo que sempre se renova. E você aí que tá começando o seu tráfego, que tá com a sua empresa, tem alguns gargalos, não tá entendendo, comenta aqui pra gente embaixo, fala o que você, qual a sua maior dúvida, né? Dentro desse processo, quais são os processos dentro da sua empresa que são Favorecem bons o tráfego. e favorecem não só o tráfego, né? Mas para a empresa no geral, né? O que é bom para você, o que não é, algum gargalo que a gente pode pegar isso e gerar mais alguns conteúdos, né? Verdade. E queria agradecer vocês, valeu, João, por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado. Nossas redes sociais vão estar aqui na descrição. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e aguarde o nosso próximo vídeo. Muito obrigado. Valeu! Valeu.